Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos discutir sobre vários assuntos aqui no canal. O Ibovespa cai fortemente aí hoje, né? Com uma queda de 1,39%. Claro, é uma queda que para muitos pode ser aí forte, mas para quem já tem tempo de mercado, sabe que essa queda é totalmente natural. Até porque na ótica mensal, o Ibovespa ele vem subindo de uma maneira bem expressiva, né? Testou o topo aí anterior. Se a gente colocar aqui na ótica anual, o Ibovespa chegou aos 134 mil pontos. Então ele acabou testando aqui essa região, né? No caso, e acabou voltando a dar uma corrigida aí, tá? Iremos também falar um pouco sobre as falas aí do presidente Lula, que ele critica dividendos e tem 5 milhões em VGBL, tá? E ele cita aí, até que ele colocou uma frase aqui, né, que gerou muitas polêmicas e repercussões no mercado, que o país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho. Foi isso mesmo que ele disse, tá? Então iremos tratar aqui sobre essas notícias, tá? Também olharemos um pouco aí sobre o fluxo de capital estrangeiro na B3 e aí sobre um pouco o desempenho aqui da nossa carteira de ações, principalmente em termos aí de rentabilidade. Mesmo com todas essas questões aí que tem acontecido no nosso mercado, a nossa carteira ela tem produzido os resultados aí até que satisfatórios. Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem esse vídeo para seus amigos e familiares e não se esqueçam de deixar nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Vale ressaltar, pessoal, que estamos com no caso, estamos oficialmente abertos aí para a nossa primeira turma aqui no Rumo à Liberdade Financeira e vocês podem estar encontrando aí o acesso para garantir a sua vaga na bio do canal ou também na descrição do vídeo que eu estarei deixando aí para vocês, tá? Bom, pessoal, vamos então iniciar aqui de fato, tá? Primeiro com essa queda que tivemos hoje diária no Ibovespa, tá? Na ótica semanal, o Ibovespa, ele chegou a subir aqui, né? Chegou a 129 mil pontos e agora o Ibovespa parece que ele deu uma corrigida, né? Chegou aí a 127 mil pontos, tá? E por que o Ibovespa ele acabou caindo na presente data? Tem uma explicação plausível, até porque mesmo que o mercado ele seja altamente especulativo, há sempre uma explicação por trás desses movimentos atípicos, tá? O movimento foi principalmente devido à queda forte aí por causa de revisões fiscais do governo federal. E o temor fiscal continua presente após uma série de votações de medidas empurradas para frente em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 3h30 da tarde, tá? E também a queda das commodities, né, acabou empurrando o Ibovespa para baixo na manhã desta quinta-feira, enquanto os investidores aguardam sinais sobre como o governo fará para ajustar as contas públicas, né? Ou seja, pessoal, o governo, aquela mesma história de sempre, o déficit orçamentário, né? O governo vendo formas aí de ajustar em termos fiscais aqui no país, né? E aí cita que o dólar, se a gente olhar que o dólar atingiu uma máxima, né? Acabou atingindo esse pico aí no início do mês em 5,66. Agora o dólar ele acabou caindo, tá? E por quê que o dólar acabou caindo na presente data? Porque o capital estrangeiro tem entrado com força aqui no Brasil. Hoje tivemos uma entrada de 110 milhões de reais de capital estrangeiro, tivemos uma entrada muito massiva no dia 8 de julho de 904 milhões e vocês se lembrem que o capital estrangeiro ele faz preço na nossa bolsa de valores. 60% do nosso volume de negociabilidade é advindo do capital estrangeiro. Então vocês podem estar vendo aí no caso esse movimento de capital estrangeiro entrando e o dólar ele se torna menos escasso, tá? O dólar se torna mais abundante aqui no Brasil, tem mais dólares entrando, consequentemente o preço acaba caindo. E o movimento contrário também se aplica e o mercado é totalmente especulativo e cíclico, tá? Vale ressaltar que essas premissas que eu analiso, eu utilizo apenas para implemento de análise. Foquem sempre nos resultados das empresas, tá? Isso aqui vocês usam como uma análise porque infelizmente nós, querendo ou não, o mercado ele é impactado por questões, pelo menos no curto prazo. A longo prazo, o que importa são os lucros e resultados das empresas que ditarão o rumo, né, de uma empresa no futuro, mas no curto prazo o que leva, infelizmente, são os aspectos geopolíticos, né? Então você precisa estar sempre ciente dessas informações para ver como você, como investidor ou investidora, irá se posicionar nesse cenário, tá? De qualquer forma, partindo um pouco aqui, pessoal, para a notícia do presidente Lula, ele cita que o país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho. O presidente deu a declaração em cerimônia fechada, mas o áudio foi divulgado pela assessoria
pela imprensa do Planalto, tá? E o presidente, ele cita que falou que pessoas que vivem de dividendos nesta terça, ele deu a declaração a uma plateia de empresários no Palácio do Planalto e afirmou que é necessário apostar na capacidade produtiva, tá? E diz, nas palavras dele, que esse país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, ou seja, aqui, né, geração de emprego, geração de renda, porque isso é o que faz a economia girar. Claro, não estou aqui nesse vídeo para fazer críticas geopolíticas, entrar em aspectos sobre direita e esquerda e fazer críticas a nenhum presidente aqui citado, mas eu acredito que o que ele fala aqui não faz jus à realidade. Por quê? O governo, ele detém participações em imensas empresas estatais. Pegando aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa que eu tenho aqui no meu portfólio, o governo federal detém 50% das ações. A própria Petrobras, em que o governo recebe bilhões em dividendos que acabam enchendo os cofres públicos e usando para que eles preencham o déficit orçamentário deles. Então, assim, pessoal, o governo, infelizmente, uma fala totalmente hipócrita, né? De qualquer governo que entra aqui. Como eu falei, não estou fazendo uma crítica nem para esquerda e direita, apenas o que estou me baseando em fatos, né? E o governo está falando isso aqui apenas para ter aí falácias e conseguir, né, votos da população e outros afins gerais. Mas assim, em fato, isso aqui não afeta em nada. E o próprio governo federal recebe dividendos exorbitantes dessas empresas. Então, assim, ele está fazendo uma crítica aqui, principalmente à pessoa física, tá? Ou vocês confiam naquilo que a gente está fazendo e apostam a capacidade produtiva, ou não dá certo. Então, assim, falas aí totalmente sem uma lógica por trás, né? Porque o próprio governo usa aí os dividendos das empresas para encherem os cofres públicos e financiarem aí os projetos, né? Então, assim, muito hipocrisia aqui da parte do governo federal em citar aqui essas questões, mas, pessoal, infelizmente o Brasil, vivemos em um neoliberalismo, né? Tem uma intervenção estatal bem elevada na nossa economia, então é assim que funciona. Cada hora tem aí um político abrindo a boca, falando besteira. Isso aqui pode trazer oportunidades aí no mercado, principalmente os mercados de ações. Por quê? Porque hoje, com essa queda do Ibovespa, as small caps tiveram uma queda bem expressiva, principalmente a que encontra aqui na carteira do canal. Hoje a Irani, se vocês olharem, tá, que são umas ações aqui que eu acompanho, tem várias outras ações, acumula uma queda de 4,12% na presente data. O Banco do Brasil mesmo, que o Ibovespa ele se baseia aí pelas empresas de alta negociabilidade, teve uma queda de 0,44%, tá? E até mesmo a BR Partners tem uma caidinha, estava em 14,80, agora foi para 14,60. Então, assim, eu utilizo esses cenários, né, de falas políticas, né, aspectos aí geopolíticos na economia, para me aproveitar de oportunidades, porque as empresas, basicamente, é a mesma coisa, continuar exercendo seus serviços, prestando serviços à população, né? Ninguém aí vai parar de tomar banho, ou seja, o setor de energia elétrica vai continuar existindo, a economia vai precisar das papeleiras, os bancos comerciais continuarão exercendo suas atividades, então nada irá mudar. Esses aspectos geopolíticos apenas impactam no curto prazo, porque o mercado ele é muito curto prazista, né? Então vale aí você analisar se há oportunidade ou não na carteira de vocês, tá? De qualquer forma, olhando aqui a rentabilidade da carteira, ela tem superado o Ibovespa, tá? Se a gente colocar aqui no Investidor 10, no Status Invest, que é um site que eu utilizo muito aqui para fazer análise de rentabilidade, vocês podem perceber aí que a rentabilidade da carteira, considerando um todo, está em 62,62%, tá? O Ibovespa rendeu no período 20% e o CDI 36%, tá? Consequentemente, a carteira rendeu mais do que o dobro do Ibovespa. Então, eu mostro aqui para vocês que uma estratégia de longo prazo feita coerentemente com boas empresas, né, você consegue ter uma rentabilidade muito diferenciada. Não quer dizer a rentabilidade oscila, é totalmente natural. Mas, se você é sócio de boas empresas a longo prazo, é natural que você tenha aí uma rentabilidade no futuro muito boa. Até porque no início da carteira, ó, perceba que a carteira perdeu para o Ibovespa em diversas vezes. Ó. A carteira 3%, Ibovespa rendendo um pouco mais. Se colocarmos aqui numa ótica de curto prazo, de 30 dias, a carteira está perdendo para o Ibovespa. Veja só, o Ibovespa subindo 6,71% e a carteira apenas 4%. Agora, se você estende o horizonte de tempo, vejam aqui a diferença. Então, basicamente, tudo é tempo e disciplina. Isso mostra que até no mercado você necessita ter essa postura aí e ignorar esses aspectos geopolíticos e usá-los ao seu favor. Esse é o principal ponto aí
que nós precisamos aderir aqui na nossa estratégia. Eu sou totalmente transparente com vocês sobre isso, né? Já passo isso aqui no canal há muito tempo, então vocês podem perceber aí que vem exercendo e vem dando certo aí para mim, tá? Para encerrar aqui esse vídeo, pessoal, hoje o Ibovespa, ele negocia um múltiplo de 8,99 vezes, tá? Ainda é um múltiplo descontado na sua média histórica, o Ibovespa negocia na sua média. Vocês podem observar um tracinho aqui, né, de 15 vezes. Então, a Bolsa Brasileira em geral, tá? Claro, isso a gente tem que excluir a Petro e a Vale, porque são empresas de commodities, tá? O Ibovespa sem a Petro e a Vale negocia um múltiplo de 11,69 vezes. Então, o Ibovespa, no geral, está barato, está aí com um desconto bem significativo abaixo da sua média histórica. Então, temos empresas aí, né, ainda com bons preços, e eu estou focando, para minha estratégia pessoal, nada é recomendação de compra ou de venda, principalmente nas small caps, que estão em um bom cenário agora, ao meu ver, de compra, tá? Empresas pequenas, claro, sempre sempre priorizando a estratégia de dividendos, porque as small caps, até que eu tenho na carteira e as que eu estou focando, pagam bons proventos e possuem uma perspectiva de crescimento, tá? A única empresa de valor de mercado grande que eu tenho na carteira é o Banco do Brasil, que eu acho que ainda segue muito descontado, a um múltiplo muito baixo. Então, assim, realmente, com o mercado agora engatando novamente nesse ciclo de queda, claro, tudo pode acontecer, não temos bola de cristal, mas eu tenho aí meu preço teto, e vou aí, no caso, comprando na medida que for apresentando oportunidades. Pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.